Tenta mudar, né? A gente está lá no começo do Daf. A Mishnah falou que eles levavam o Cohen para o Ishkat Beit Avtinas, que era o quarto lá daquela família de Avtinas, que lá ele aprendia a fazer o Ktoret, né? Trabalhar com o Ktoret. Tana, Lelamdo Hafiná, ele levava ele lá para quê? Para aprender a Hafiná. Hafiná é quando ele botava Meloch Hofnav. Ele colocava as duas mãos cheias de Ktoret, e daí ele tinha que pegar daqui e botar na pá, era um negócio bem complicadinho. Amarav Papa, tinha dois quartos lá para o Kangadol. A cada Lishkat Parhedrin, um era onde ele dormia e tal, esses 7 dias que era Lishkat Parhedrin, e a cada Lishkat Beit Avtinas, outro era Lishkat Beit Avtinas. A cada Beit Safon e a cada Beit Darom, um no norte, um na parte norte do lá da Azará, outro na parte sul. A cada Beit Safon então não era no norte, como está falando na Mishnah Midot, 6 Lishachot, o Azará eram 6 quartos que são na Azará, 3 no Tzafon, 3 no Darom, 3 no norte e no sul. Shebet Darom, qual estava no sul? Lishkat Melech, Lishkat Parvar, Lishkat Medichim. Lishkat Melech, que era Shesham Anodim Melech la Korban. Lá eles guardavam o sal para o Korban. Lishkat Parvar, Shesham Molchin Orot Kodashim. Lá eles salgavam os couros dos Kodashim, quer dizer, eles trabalhavam o couro para não ficar aquele couro do animal que estraga, né? Então eles salgavam e tal para poder ficar, para não estragar. Em cima desse quarto era o lugar onde ele fazia tefilá, o mikve, Yom Kippur, para Yom Kippur, né? Lishkat Medichim, chama o Medichim Krevei Kodashim. Lishkat Medichim ele fala aqui o seguinte: lá eles tiravam os órgãos dos korbanot que iam pro Mizbeach. Eles tiravam, aí depois eles botavam lá naquela churrada, lá naquela mesa que tinha no Nazará, e depois eles jogavam lá botavam lá na rampa do Mizbeach, depois queimavam. O Misham Messibai, lá tinha uma escada caracol, que era em volta da coluna, ou lá Legag Beit Aparavá, que subia pro telhado do Beit Aparavá. Beit Aparavá é onde tinha o mikve. Shalosh Shebet Safon e 3 no norte, quais eram? Lishkat Etz, Lishkat Golá, Lishkat Gazit. Lishkat Etz, Amarabilés de Bedakov Shachach Nimeaita Meshameshet. Lishkat Etz, da lenha, o Ravés de Bedakov falou que esqueceu o que fazia, Basholomé, Lishkat Kohen Gadol. Essa aqui era Lishkat Kohen Gadol. É uma das duas Lishkot, umas dos quartos que o Kohen Gadol usava. Ou é Lishkat Beredim, ou é Lishkat Beredim, assim fala o Abba Shalom. Aí está a Choresten, que ele ficava atrás de outras dois quartos do norte, que também ficava lá. Legagos Mostan Chave, e o telhado delas três era o mesmo. Lishkat Golá, Shamayá, Bora Golá. Lishkat Golá, lá eles tinham o pessoal que da Golá fez lá um poço. Galgal Natul Mealav. O Mishamas Pigimam Lechol Azará. E lá ele tinha, subia água do poço, e de lá vinha água para toda a Azará. Lishkat Gazit, Shamayá Sanedrin, Shelisrael Yoshevet Vidat da Kohanim. Lishkat Gazit, lá ficava o Sanedrin grande de Israel, o Sanedrin grande, que eles julgavam também os Kohanim para ver se eles estavam com algum psul ou não. O Misha Mitzaba Psul aí Lovesh Chorim de Devesh Chorim, Ve'atzah Ve'alachlo. E quem encontrasse algum psul, alguma invalidez, ele vestia preto, se cobria com uma coisa preto e saía da Lishká e ia embora. Aqui nas notas ele fala isso aqui só quando achava algum psul no hijos dele, quer dizer, um psul que ele não fosse mais Cohen, que ele fosse Cohen, um Cohen que não pudesse trabalhar, alguma coisa assim. Cohen Halal. Agora, se fosse um psul temporário, aí ele fala que não, aí ou algum defeito que ele não pudesse mais trabalhar,
Aí jogavam ele para as lenhas, para verificar se tinha alguma coisa que fosse alguma outra utilidade que não fosse seu trabalho próprio, mas não precisava ir embora. E quem não fosse achado em alguma invalidez, ele vestia branco e se cobria de branco e entrava para trabalhar com os outros Kohanim. אחד בדרום דתנן, 7 שערים היו בעזרה, 3 בצפון ו3 בדרום ואחד במזרח. Rav Abre continua. Fala, um deles era no sul, como está falando em outro Mishnah Masechet Midot, 7 portões tinham lá. 3 no Tzafon, 3 no Darom e um no Mizrach. Qual era que tinha? Quais eram os portões? Aqui a gente está falando dos quartos, aqui a gente está falando dos portões. Quais os portões estavam no sul? Tudo isso aqui é para ver onde era o escado para Redlin, onde era o escado Beit Avtinas. Qual era no sul, qual era no norte. A gente já viu, né? O escado para Redlin era esse aqui, 24. O escado Beit Avtinas era esse aqui, 44. Isso aqui não dará um dessa forma, mas agora vai chegar a essa conclusão. Ele vai achar primeiro que agora primeiro vai achar que ele escada para Redrin, ele é esse aqui no sul. Por quê? Porque ele dormia. Aí ele acordava, tá vendo aqui que tem uma águazinha? Aqui é a mikve. Acordava, vai pro mikve. Depois, no final do dia, depois do Mechatat, os dias que tinha Mechatat, mikve de novo. Então, dorme perto. Aí depois a Gemara vai falar que não. Que, de propósito ele botava longe para ter uma tirchá, para ter um esforço, para ter um trabalho. Por quê? Porque os Zukim, os saduceus, eles ficavam cansados desse negócio de negócio, toda hora de trabalho, isso aqui, aí eles largavam. Então eles botavam ele para ter mais trabalho, andar mais de propósito. Que? A gente viu, né? Daqui para cá, 135, se não me engano. Metros? Não, a moto, 70 metros. Deixa eu confirmar aqui. 70 metros. Não é muito. É 135 a moto. Vamos lá. A Had Bederam tinham 7 portões. 3 no norte, 3 no sul, 1 no Mizrach. Bederam agora no sul, Shara Deleká, Sheni Lo Shara Korban. Primeiro a Shara Deleká, que de lá entravam as lenhas. Depois Shara Korban, de lá entravam os corbanotes. O terceiro Shara Maim era o portão da água. Por quê? Porque por lá entrava a água do Nisuch HaMaim de Chag Sukkot. Se o Mizrach, que era no Mizrach, era Shara Nikanor, os Teret Shachot de Yosham, Achad Yemina e Achad Solon. Shara Nikanor. Quer ver aqui dentro? A gente vê por aqui. Shara Deleká, Shara Korban, e Shara Maim. Shara Deleká, Shara Korban, Shara Maim. Está indo assim. Aqui Shara Nikanor. Do lado dele tinha 2 quartinhos que a gente vai ver aqui que era cada um. E aqui tinha o outro Shar, que era o Shara Korban, ele traz como outro Shara Korban. Ele traz aqui como outro Shara Korban esse aqui, 41. O 42, Shara Nitzotz, que a gente vai ver o que era. E o 43 ele traz como... Não, 43 não, 36. É isso aí, vamos ver se ele traz outro Shara não. Bamizrach, Shara Nikanor, tá bom. Tinham 2 quartos. Quem que era esses 2 quartinhos que estão lá? Hadrishkat Pinchas Amarabesh. Um era do Pinchas Amarabesh. Pinchas era a primeira pessoa que era o que vestia os Kohanim. Então ficou com o nome de Pinchas Amarabesh. Na verdade, é ali que os Kohanim se vestiam para entrar e se deixavam a roupa para sair. Hadrishkat Osei Havitin. E outro era o Shkat Osei Havitin, os que fazem a Minchat Havitin do Kohen Gadol, que tinha que fazer todo dia, que tinha que ser uma farinha frita no azeite, lá não sei o quê. E além do Kohen Gadol que fazia esse Minchat Havitin todo dia, todo Kohen, quando era a inauguração dele, que era a primeira vez que ele trabalhava, também fazia. Shbetzafon, no Tzafon, Shara Nitzotz,
era Benyan Achsadraya. Benyan Achsadraya que ele tinha 3 paredes, uma era aberta e um teto. E tem gente que fala porque o nome dele era... Porque o nome dele era Nitzot, porque entrava o sol lá, e tem gente que fala que não, porque ficava um pouco de fogo lá para se apagar-se o fogo do Mizbech, eles traziam esse fogo que estava aceso também do mesmo fogo. Valiapo no Yalo Alagabav, ele tinha uma laje em cima, Vesham Koanim Shomrim Benemala, Benemala Benemala. E lá ficavam os Koanim guardando o Beit HaMikdash de cima e os Levim de baixo. Não que eles precisassem guardar por causa de cima alguma coisa, por causa de ladrões e tal. É porque eles precisavam guardar, porque tem uma mitzvah de guardar Os Mishmarot que tinha, né? Não, mitzvah de guardar de noite. Shmirat. Ele bota aqui porque ele fala que não ele fala Einodome Armon Sheishalav Shomrim Le Armon Sheishalav Shomrim. Se ele bota, o Ramon fala, não dá para comparar um palácio que tem alguém que toma conta, alguém que não toma conta. Ele fala atrás da Torá aqui no Bamidbar. Vervou Alecha Vishartucha. Vamos lá. O Feta Hayalol Lachen. Ele tinha uma porta aberta para o Hel, é o espaço entre o Soreg, que é aquela. Aqueles sandrais aqui, né? Mas ele tinha. Soreg é essa linha azul que era uma mechitzá baixa, que daqui para cá não podiam passar Tmemet, que a gente tivesse com alguma tomada de medo, ou Nochri. Ele tinha em toda o Harama, em toda a extensão do Itash, mas aquele pedaço ali. Sheni lo shara korban, shara korban, shlishi lo shara beit moked. Shara beit moked é esse aqui que a gente falou, é esse aqui, beit moked. Beit moked tinha os rochos de sachoda, que tinha um shara aqui, tinha um portão também. Então shara nitzot, shara korban, shara beit moked. Detânia, fala Braita, Hamesh Tfilot Vasara Kedushim, Tovelo Kohen Gadol Mekadosh Bavayom, 5 Tfilot e 10 Kedushim de lavar as mãos e os pés, do lado do Kior, o Kohen fazia no Yom Kippur. Vechulan Bakodesh, todos dentro da Zará. Al-Gag Beit HaParavá, Chutz Mizó, Sheitá Bachol Gabei Sharamayim. Todos eram do Kodesh, no telhado lá do Beit HaParavá. Fora a primeira que ele fazia das 5 Tfilot, que ele fazia fora da Zará, Al-Gabei Sharamayim, sobre o Sharamayim, que é aqui, ó. Ele é um pouco para fora da Zará. Essa Yom Kippur era o único que ele fazia fora do negócio. O Betzad Lishkatoi, tá bom. E era do lado do Lishkat dele, do lado do quarto dele. Então aqui que ele fala do lado do quarto dele, ele vai tentar falar que o quarto dele, Lishkat para Redrina lá embaixo. Ele vai falar que não. A terra lá de ficar andando é de propósito. Vai falar que aquilo era Lishkat Beit Avtim. Veloia de Lishkat Beit Avtim, mas Safon de Lishkat Beit Avtim Imperador, mas não sabe qual é, do norte qual é no sul. Ou Lishkat Beit Avtim, mas Safon de Lishkat Beit Avtim no sul, ou se é o contrário. O Lishkat Beit Avtim no norte e o Lishkat Beit Avtim no sul. O Mistava é Lishkat Beit Avtim Imperador. Vamos tentar falar que o que é mais lógico falar que o Lishkat Beit Avtim onde ele dormia era no sul, porque Maitama, com motivo, Makdim Kai, o Mesrei Redraglav, Betavil, Viadil Zafon, Vegarona Rafinav, Rafinav, Viadil, Viadil Avodá Kuleyoma. Ele ia lá de manhã, ele tinha que fazer tefilá. Depois ele ia para o norte, para o Lishkat Beit Avtim, fazia todo o trabalho dele. Levahad e Pani Amado Alei. Depois que eles jogaram o Meichatat sobre ele, depois ele vai para o sul, faz a tefilá e continua no sul para dormir. O Lishkat Beit Avtim vai falar que é do lado do Mikveh. Fala, Mradeia, mas o Lishkat Beit Avtim dormia no norte. Makdim Kai o Mesachraglav, ele vai ter que fazer as necessidades dele de manhã, e depois ir no sul para desfilar, pegar Marachafiná, Leventa Mikdash, Veavida Vodá, Kulioma. Aprende ali com o Beit Avtim a Rafiná lá do Ktoret, lá do incenso, depois ele volta para o norte para fazer o trabalho do Beit Mikdash, do dia, depois depois que ele fez o Mechatat, volta para o sul de novo. O Baia depois ele vai ter que ir para o norte de novo para dormir. O Mitarach Madrachin Leikulé, para que a gente pode ir para tanto esforço. Para Gmará, lá maló por não. Madrachin Leitfei.
Deites do que o livros. Pelo contrário, tem que fazer ele se esforçar mais ainda. Por quê? Porque se ele é tzeduk, se ele é saduceu, com tanto esforço, ele vai pedir para sair. 02, pede para sair. Inami, shalot azur datu alav. E também outra explicação. Mesmo que ele não fosse tzeduk, por que a gente bota tanto esforço para ele? Shalot azur datu alav. Para ele não ficar orgulhoso do seu trabalho. Então você bota ele para se esforçar, que aí tira um pouco da possibilidade dele ficar um pouco nariz em pé. Dele ó tem mais, você não falar assim, na vida trabalho badeadade, e na mentira que ele é errado. Porque se você não falar assim, que é para ele se esforçar, o esforço de propósito, por que você não fala, olha, o Ishkat Parhedin é do lado do Ishkat Bedavtinas, que é do lado do Mikve e acabou. Passa um do lado do outro, acabou. Por que um tem que ser do norte e outro do sul necessariamente para se esforçar? Se é para se esforçar, bota o Ishkat Parhedin lá em cima, que é onde ele dorme, e o Ishkat Bedavtinas lá embaixo, e o Mikve lá embaixo. Tá bom. Lembrou, a gente falou que falam para ele, falam para o Kohen Gadol lá, o pessoal lá, o Shlochim do Bedin, e Shi Kohen Gadol, você é nosso shaliach do Bedin, e você é shaliach de... A gente é shaliach do Bedin e você é shaliach do Bedin. Toda Gemara, lembra até Beitiufta de Rav Huda, Bered Rav Shua, vamos falar que isso aqui é um problema, essa Mishnah é um problema para Rav Huda, Bered Rav Shua, Demarav Bered Rav Shua, Hadeikan, Ishnuch Edrachmanan, ele falou Rav Huda, Bered Rav Shua, que os Kohanim são, que fazem trabalho bem de verdade, eles são shlichim de Akadosh Baruch Hu. O que você está falando que o Kohen Gadol sabe lembrando pelo Kippur é shliach do Beidin? De amado do Chedidano, se você falar que ele é nosso shaliach, qual o problema? Mi kamid ideano lomatzina lemembe do Chedidano matzina avdi. Peraí, a gente não pode fazer esse trabalho e o nosso shaliach pode fazer? Se ele for shaliach do nosso, shaliach do Beidin não são todos Kohanim. Se não pode fazer o trabalho, como é que ele vai ser shaliach de quem não pode fazer o trabalho? O que eles fazem é o seguinte: Mashbina no alech al da'atenu ve'al da'at Beidin. A gente é shaliach do Bedin, você é shaliach do Bedin, para quê? Para jurar. A gente é shaliach do Bedin para fazer você jurar que você vai fazer tudo como a gente ensina. O Poresh Borre, na hora que ele jura, ele sai, ele chora, e eles, Poresh Borre, eles saem, eles choram também. Por quê? O Poresh Borre, Shechacha do que ele está chorando porque suspeitaram que ele era saduceu. Vem, Poresh Borre, eles saem e choram porque de Amar Beshomem Levi, falou Beshomem Levi, Kola Choshed Bichsherim Loke Begufo, tudo aquele que suspeita de pessoas que são kasher, eles acabam que apanham no seu corpo. A gente falou, agora em Shabbat ele fala aquilo que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Quando Hashem mandou ele falar para Israel que ele ia tirar eles de Mitzrayim, e ele falou, não vão acreditar em mim. No final, o Moshe ficou com o tzarat na mão, das provas que Hashem fez para ele, colocou a mão dentro do negócio, tirou, estava com o tzarat. Vechol kach lama, e por que tanto também? Por que fazem ele jurar, não sei o quê? O problema do tzeduk é que os tzedukim, eles ao invés de colocar o incenso dentro do Kodesh Kodashim, eles colocavam fora do Kodesh Kodashim e entravam no Kodesh Kodashim já com o incenso na pá, etc. Então, para ele não fazer assim, faziam ele jurar. Tá, não era para não falar Braita, mas se é tzeduk errado uma vez, foi um Kohen Gadol que virou tzeduk, desculpa, ou um tzeduk que virou Kohen Gadol Sheit Kin Mibachutz, que ele botou o Ktoret sobre a pá do lado de fora do Kodesh Kodashim, veio que ele entrou para dentro do Kodesh Kodashim, quando ele saiu, ele estava todo feliz. O pai dele olhou para ele e falou: Pani, meu filho, a gente já saduceu, a gente tem medo do pessoal, dos prushim, são nós, né? Os Ramim. Amalo, ele falou para ele: qual é a mais miserela micrase? Todos os dias da minha vida eu estava sofrendo quando eu ia fazer esse basur. Que Beanan era capora, que eles falam que Beanan era capora, que você tem que ver o capora já com a nuvem, quer dizer, do incenso. Amar-te matar e avó ladriva, quando vai vir da minha mão eu vou poder fazer. A chave de ladriva, quando veio agora para eu fazer eu não vou fazer. Amru, falaram que não teve muito tempo até que ele morreu. Esse tzeduk, que era Kohen Gadol. E o que aconteceu com ele? Veio o Talba Ashpai, acharam o corpo dele no lixo. Veio o Tolaíno, e tinha vermes saindo do seu nariz, correndo do nariz. Então ele fala aqui nas notes.
que o Ritva fala que é porque o nariz que cheira Ktoret, e o Ritva aqui, o Urash, de acordo com o Tzir Hitzhak, o nariz é o primeiro, cheirando a mão, o nariz é a primeira coisa que entrou no... Ve'shamrim b'tziato nigaf. E tem gente que fala quando ele saiu do Kodesh Kodashim, quando ele estava no Eichal, nigaf, ele já teve problema já ali mesmo ele já foi castigado. Então era Rabbi Chia, como falou Rabbi Chia, que min kol nishma bazara, como uma voz parecendo uma chicotada, eles ouviram na Zará, Sheba malach v'chavatol panav, que veio um anjo e deu uma chicotada. V'nichnesu echav kohanim, e aí entraram os kohanim no Echal para ver o que aconteceu. O Matsui, eles encontraram Bekaf Regel Egel Ben Ktefav, eles encontraram uma chicotada como se fosse uma patada de um bezerro entre os ombros deles. Shenemar, como está escrito, Veraglem, Regel Eshav, Kaf Reglem, Kaf Regel Egel. Como está falando sobre os Melachim lá em Ezequiel, que as pernas deles são uma perna só, e o pé dele é como um pé de bezerro. Quer dizer, então, tomou uma coisa nas costas. Amar Abishara ben Kvutal, a gente viu na Mishnah que falou Abishara ben Kvutal que o quê? Que ele lia o livro de Daniel. Quer dizer, falando que pode ler qualquer livro dos Kitvei Kodesh. Matnelei Rav Hanan Barava Lechia Barav. Ensinou, explicou, quer dizer, aprendeu Rav Hanan Barav a Mishnah para Chia Barav. Estava ensinando para Chia Barav. Kamei Rav, na frente de Rav, na frente do pai dele, Rav. Amar Rav Zechara ben Kfutal. Ele falou Amar Rav Zechara ben Kfutal. O Mechavei lei Rav Bidei. Rav ele ouviu e falou Kfutal. Tipo, consertou o cara, né? Bidei Malei Meimar. Ele falou isso para ele claro e não fez nenhuma dica. Kriyat Shema Havekari. Rav Nassau, ele estava lendo Kriyat Shema, ele não podia falar. Quer dizer, quando ele ouviu o cara falando Kfutal, ele falou Kfutal. Rechiai Gavna Mishare. Será que ele podia, quando ele está lendo Kriyat Shema, fazer algum remédio, fazer alguma dica? Ve'amar Abischa bar Shmuel Mar Marta, Kriyat Shema lo ermos beinav, velo ikros besiftotav, velo yore betzvotav. Quem está lendo Kriyat Shema não pode fazer nenhuma dica nem com o olho, e nem fazer assim sem, sabe, falar sem sair numa voz só para poder ouvir, e nem mostrar alguma coisa com o dedo na hora de Kriyat Shema. Vetane fala Braita, Rav Elazar Achisma Omer, a Koreit Shema Omer Ames Beinav, Mekaret Besifotav, Merei Betav. Quem está lendo Kriyat Shema e faz algum desses três, Alava Katuv Omer, Shobelita falando o Pasuk em Shayah, Velo Tikarata Yaakov, não foi a mim que você chamou. Lokas fala Gmarai, como é que ele fez isso? Ha Beperek Rishon, Ha Beperek Sheni. Isso que está falando tudo em Beperek Rishon. Isso que Rav falou, fez um remes, a gente fala que foi um remes que ele fez com a mão dele, que é o Kfutal, ele estava no segundo perek do Kriyat Shema. Tanarabanan, Vedibarta Bam, a gente fala lá na primeira parashá do Kriyat Shema, Vedibarta Bam, Bam velo betfilah. Você tem que falar, Vedibarta Bam, vai falar parte que está falando para Vedibarta Bam, que você vai ensinar para os seus filhos, vai falar para eles a Torá, mas Bam, Bekriyat Shema, não na Tefilá. Você vai falar o Kriyat Shema alto, mas não Tefilá. A Tefilá tem que ser baixo. Vedibarta Bam, outra coisa, Bam, deixa de deixar o filho da Bia. Vedibarta Bam, você vai falar sobre eles, sobre o Torá, que você vai explicar para o teu filho a Torá. Sobre o Torá você pode falar Velad Barim Acherim e não em outras coisas, não em outras coisas que não sejam Torá. Rav Yacha Omer, Vedibarta Bam, Aseotan Keva, Velta Searai. Vedibarta Bam é para você fazer a Torá Keva, uma coisa fixa e não uma coisa temporária. Amarava, Asach Sichat Chulin, o verbo Aseh, a pessoa que conversas que não tem Torá, conversas fúteis, ele transgride uma mitzvah Aseh, não uma transgressão. Ele deixa de fazer uma mitzvah positiva. Shenemar Vedibarta Bam, para você falar sobre isso, falar nisso, sobre a Torá. Bam velo b'dvarim acherim, na Torá e não sobre as coisas. Ravacha Barak Omamar, over belav, ele transgride uma transgressão. Shenemar
Kol devarim yegiim lo yuchal ish ledaber. Quer dizer, todas as coisas que são yegiim, que chegam para o nada, que são fúteis, a pessoa não pode falar. Isso aqui está falando em Kohelet. E o parte Pashut do Passuk é que a pessoa não pode falar que as pessoas nunca vai conseguir falar sobre tudo que existe no mundo. Mas Ravach, ele traz daqui de Lo Yuchal, não é que ele não vai conseguir falar sobre tudo que existe, é que ele não pode falar as coisas que não são ligadas com o Torah. De acordo.